JTVC de volta e agora tem o quadro Seu Bolso para a gente falar sobre economia com o Leandro Duarte, que tem os destaques desta segunda-feira. Muito boa noite para você, Leandro. Oi, Frank, boa noite. Boa noite, Leandro. Então, é o seguinte, o contribuinte precisa ficar atento aí para o vencimento de mais uma parcela do IPVA. Verdade, Frank. Boa noite para você que acompanha o JTVC. A quarta parcela vai vencer amanhã e os proprietários de veículos automotores podem ter acesso ao boleto através dos aplicativos Ceará App ou Meu IPVA, ou ainda diretamente no site da Cefaz. Aqui no estado, o imposto também pode ser pago com cartão de crédito, desde que seja vinculado ao Banco do Brasil ou ao Bradesco. A previsão é que seja arrecadado no Ceará um montante de R$ 1.450 bilhões com a cobrança do imposto referente a 2.340.000 veículos. Desse total, 50% será repassado aos municípios onde os veículos estão licenciados e os outros 50% irão para os cofres públicos. Estão isentos da cobrança do IPVA pessoas com deficiência, proprietários de máquinas agrícolas, os táxis, ônibus de transporte urbano e metropolitano ou escolares e os veículos com mais de 15 anos de fabricação, Frank. E a gente continua falando de pagamento de imposto, é aquele pacotão, né, do começo do ano. Então, está cada vez mais próximo aí do fim do prazo, né, para a entrega da declaração do imposto de renda. Exatamente, Frank. E quem ainda não entregou a declaração precisa fazer o quanto antes para não perder a data limite que já foi prorrogada. É importante estar com todas as informações corretas para não cair na malha fina também. E o que antes podia ser um problema, hoje não é tão complicado assim, como a gente mostra na reportagem de Emanuel Bruno. Foi o tempo em que a expressão caiu na malha fina tirava o sono do contribuinte. O termo é usado quando a Receita Federal identifica alguma inconsistência entre a declaração do imposto de renda do contribuinte e as declarações pagadoras. Hoje, com a facilidade da tecnologia, em até no máximo 48 horas, já é possível saber se está tudo certo com o documento. Mas erros podem acontecer, né? E dos mais variados tipos. São omissão de rendimentos, principalmente para aquelas pessoas que têm muitas fontes pagadoras. Acaba esquecendo de informar o rendimento. Outro erro muito comum também é erro de digitação. Às vezes a pessoa troca lá um número daquele, é outra declaração, é outra informação que não vai bater com o que foi informado da Receita. Este auditor fiscal destaca que é importante estar sempre verificando o andamento da declaração no portal ECAC, no site da Receita. Mas se por algum motivo a sua declaração ficou mesmo presa na malha fina, é preciso seguir alguns passos. Se for uma falta de informação, ou se for um valor que foi digitado incorretamente e a pessoa detectou isso, ele corrige a sua declaração e envia novamente. Agora, às vezes, na malha fina pede para que o contribuinte, o declarante, apresente a documentação comprobatória daquela informação. Nesse caso, ele vai ter que aguardar o prazo final da declaração e de processamento da declaração para que seja aberta um canal onde ele possa enviar essa documentação. E lembrando sempre de fazer todo esse processo o mais rápido possível, para não ter o risco de ir lá para o fim da fila da restituição ou até mesmo pagar multas e juros. Das mais de 750 mil declarações de contribuintes cearenses esperadas pela Receita Federal neste ano, quase 465 mil já foram entregues, um pouco mais de 60%. Segundo a Receita Federal, de todos os documentos recebidos nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão, apenas de 5% a 6% caem na malha fina. Com o prazo acabando no próximo dia 31 de maio, é melhor correr, para não cair nas garras do leão. Falamos aí do IPVA, do imposto de renda, agora a gente fala da cesta básica. Na semana passada você antecipou aqui para a gente, né, a pesquisa sobre o aumento da cesta básica. Mas como é que está repercutindo aqui em Fortaleza esse aumento? Olha, Frank, a nossa equipe foi conferir de perto os preços nos supermercados e em alguns outros pontos de venda e conversou com alguns especialistas para a gente sentir melhor o impacto no bolso do consumidor. Está cada vez mais pesado levar a cesta básica para casa. O valor subiu pelo quarto mês seguido e continua sendo uma das mais caras da região, no registro do DIEESE. Variações extremamente elevadas, que categoria de trabalhador algum conseguiu
reposição, pelo menos assemelhada a isso, e no momento em que as expectativas com relação a preço são que elas continuem se elevando significativamente ou se estabilizem mais ou menos como está e em valores extremamente elevados. Em janeiro, o valor da cesta básica custava em média R$ 607,35. Em fevereiro, subiu para R$ 609,60. Março, nova alta, R$ 635,02. E em abril, mais uma subidinha, R$ 647,63. Da lista de 12 produtos, o óleo de cozinha é o vilão, 8,23% mais caro. E tem mais. Feijão, 6,31% mais caro. Outros produtos, como o pão, também acompanharam a escalada, pesando no bolso do consumidor. Tendo como base o atual salário mínimo, o cearense precisou trabalhar mais de 115 horas para pagar uma cesta básica. Precisa desembolsar cerca de R$ 635. Importante se fazer uma distinção entre elevação de preço e custo de viver, tá? Além de nós estarmos com elevações significativas, o preço já dado, o custo dos produtos da cesta básica já estão extremamente elevados e alguns itens estão até saindo da cesta de consumo das famílias, como, por exemplo, carne de gado, que já não consta mais no prato das famílias mais pobres. E entre um dos poucos produtos que tiveram queda no preço na cesta básica está a banana, menos 1,74%. Resultado da boa safra e da chuva também, que tem abençoado algumas regiões. Com as boas colheitas do sul da Bahia, mesmo as colheitas da safra do período chuvoso no Nordeste ingressando no mercado, a tendência é que esses preços tendem a declinar. Com tanta alta nos preços, a regra é pesquisar e levar para casa só o necessário. Eu sou laranjeiro desde menino. Eu não acho caro laranja aqui, de R$2 o quilo, vim de Sergipe. R$2 o quilo a 1,80. Preço bom, não é não? Mercadoria ótima. E mais do que nunca, o consumidor precisa fazer um planejamento para as compras, aproveitando as promoções e, claro, precisa pesquisar para poder minimizar os efeitos dessa alta da cesta básica. Essas foram as nossas dicas e informações do Seu Bolso de hoje. Na quarta-feira voltaremos com mais destaques da economia aqui no JTVC. Muito obrigado pela atenção, boa noite a todos e boa noite para você, Frank. Leandro Duarte, o Seu Bolso. Boa noite, Leandro. Até a próxima.